Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Bate-Papo. Hoje nós temos aqui o Coronel Davi Brandão, não é isso? É isso, pastor. Davi Brandão, que é ex-comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas e presidente nacional de um ministério super legal, que a gente vai falar bastante sobre isso. Muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso programa, Coronel. Para nós é um privilégio, pastor Leandro, agradeço a Deus, primeiramente por esta oportunidade, a Rede Super, que gentilmente está nos recebendo aqui, e ao senhor. Tive o privilégio, já de conhecer aqui nos estúdios e dizer que é uma bênção estarmos aqui juntos. Bacana. Se a nossa conversa, eu tenho certeza que vai fluir como fluiu ali nos bastidores, a gente pode gravar uns 5 programas diretos, né? E ainda é melhor o programa Bate-Papo porque nós temos a participação do público, dos telespectadores, das pessoas que nos acompanham de todo o Brasil e até mesmo do exterior, através do site da Rede Super. Você pode mandar a sua participação, é muito simples, é só você enviar o seu WhatsApp para o número 31 98402 9756, 31 98402 9756. Só não esqueça de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando, e aí a gente vai mencionar você aqui, a sua pergunta e a sua participação no programa de hoje. Para começar, Coronel, conta pra gente o que é o Ministério Homens de Coragem, como surgiu, o que faz esse ministério? Esse ministério é novo, ele está dentro do guarda-chuva de bênção da MPC, da Mocidade para Cristo Brasil, e surgiu em 2012. E é importante, pastor Leandro, falar um pouquinho da história da MPC, bem rápido, que a MPC, ela trabalha já no Brasil há muitos anos. E dentro da MPC nós temos também um ministério chamado Desperta Débora, que são mães que assumem o compromisso de orar diariamente pelos seus filhos. E esse Ministério do Desperta Débora já completa 25 anos no ano que vem, se Deus quiser. Nós já temos mais de 100 mil mães no Brasil e no mundo que oram pelos seus filhos biológicos e filhos também espirituais, assumindo aquele compromisso de oração diária. E nesse caminhar do Desperta Débora, que surgiu lá em 1995, com o pastor Jeremias e o pastor Marcelo Galberto, que é o nosso presidente atual da MPC Brasil, em 2012 surgiu com um novo sopro do Espírito Santo esse ministério chamado Homens de Coragem. Tem um filme, Corajosos, é uma produção norte-americana, cristã, que retrata a vida de 5 homens. 5 homens e o relacionamento deles com a família. A partir desse filme, foi assistido por um empresário, Onir Prado, do Rio de Janeiro, convidou o pastor Marcelo Galberto para assistir, e como o Espírito Santo sopra onde quer, de acordo com o vento, nós sabemos disso, surgiu o ministério. Assim, isso daí, se nós conseguirmos trazer, despertar essa responsabilidade, que o homem assuma o seu papel de homem no lar, de liderança, de ser o líder sacerdotal, ser o líder realmente em oração, dando tempo de qualidade para sua esposa, tempo de qualidade para os seus filhos, é algo que a gente vai mudar a história do nosso país. Então surgiu de uma forma muito nada planejado, estrategicamente, não, mas é algo que nós necessitamos e nós sabemos, a gente não precisa ser expert em segurança pública, em segurança, mas um dos fatores que gera a violência é a desestrutura familiar no lar. Verdade. Pastor, eu estou chamando o senhor de pastor, Amém. né? É interessante, eu creio que se a gente fosse dar um nome para esse programa, um tema, né? Até para orientar aí as participações, eu poderia falar que o ministério ele visa resgatar o papel do homem, não só no lar, mas na sociedade? E de que forma que o ministério ele visa, ele consegue resgatar e colocar de novo o homem no lugar que ele nunca deveria ter saído? Bem, pastor, é interessante essa sua colocação e é isto mesmo, a ideia é esta. Resgatar, nós não estamos falando de guerra de sexo.
Não, irmãos, nós como cristãos, nós temos que ter uma visão realmente espiritual muito ampla em relação a isso. Vamos para a palavra, para a Bíblia, né? E lá em Gênesis, na criação, desde o início, o Senhor Deus, que é perfeito realmente, já definiu o papel de cada um, definiu o papel do homem, definiu o papel da mulher. E determinou ao homem, disse, ó, você vai comandar isso aqui, ó. Você vai ser o gestor. E, claro, vou lhe dar uma auxiliadora. Vou lhe dar aquela pessoa idônea que vai estar ao seu lado. E é muito importante a gente ver e levantar isso, buscando dentro da palavra. E onde nós temos que começar, de fato, esse resgate? Dentro dos lares. A família, que é a célula máter, né, de toda e qualquer sociedade, estruturando, arrumando a casa, para que assim, se eu vivo como um seguidor de Cristo, aí sim, as pessoas eu não preciso nem estar muito falando, mas a forma como eu vivo, como eu me porto, na criação, na condução da minha família, dando o norte, dando a direção, e é isso que nós esperamos nesse resgate do homem. Parece que às vezes é muito forte ou muito simples dizer, mostrar para o homem, resgatar no homem que ele assuma o seu papel de homem. Mas é uma crise que nós vivemos hoje no nosso país, infelizmente. E a gente tem vivido, né? Infelizmente, nem todos percebem os reflexos, né, dessa inversão de valores. Coronel, a gente vive num contexto de muito relativismo, né? Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista e tal, e a gente tem perdido alguns valores e princípios bíblicos, né? E eu vejo, como o senhor falou, que um dos principais motivos dessa insegurança pública, né, é de fato a falta de uma família que seja estruturada. Na opinião do senhor, né, que com certeza é parte do pressuposto bíblico, quais são, na prática, alguns desses papéis que os homens que estão nos assistindo, eles precisam tomar de novo? Vamos trocar uma ideia aqui a respeito disso. E só lembrando, né, Coronel, que é um assunto que é um pouco polêmico, justamente por causa dessa guerra de sexo que a gente vive, né? Mas que vale a pena lembrar que se cada um fizer o seu papel, né, certinho, não existe problema nenhum. O próprio Jesus, ele foi uma pessoa, humanamente falando, que resgatou e valorizou a mulher. Então a gente não está falando aqui, até deixando claro aí para quem está nos assistindo, a gente não está aqui para diminuir a mulher e não é um ministério machista, de forma nenhuma, mas um ministério focado na palavra. E a palavra, ela tem princípios, né? Quais são as práticas aí de um homem cristão? O resgate é geral, começando, de fato, que ele assuma o seu papel. Vamos lembrar um pouquinho que a família é projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, é algo que realmente pensado por Deus, colocado em prática, é perfeito. E é a que sofre, pastor, o senhor sabe disso, o senhor trabalha com homens, trabalha com jovens na sua igreja, é a que sofre mais ataques espirituais. As nossas guerras não são só contra sangue, né? Carne e sangue, né? Mas a guerra espiritual está por todo lado e nós temos que estar atentos para isso. E quando eu deixo brecha, quando eu não assumo o meu papel de homem, de líder do lar, eu deixo uma brecha enorme no meu castelo, na minha casa, na minha fortaleza, que é o seu lar, homem, né? Que eu estou falando para você. Homem, é o seu lar, é o seu castelo, é aquele local onde você deve primeiro defender e ter um zelo muito grande. Projeto de Deus. E quando a gente diz assim, homens, sejam líder, assumam o seu papel, né? Dizer assim, chegou um coronel lá dizendo que agora, mulher, você tem que me obedecer, não tem mais isso, você não tem mais voz, não tem nada disso, não existe isso. Nós, como cristãos, nós não temos aquela massa de dizer, atrás de um grande homem tem um grande... Não existe isso para nós. Ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher, uma grande auxiliadora, uma mulher virtuosa. E o Senhor Deus é tão perfeito, Ele não criou a mulher, tirou da cabeça, né? Não tirou do pé para ser pisada, nem nada, tirou do lado, para caminhar junto. E isso nós procuramos resgatar em cada familiar, né? Em cada família. A mulher que anda do meu lado, forte aqui, dizer para ela, nós vamos nessa direção, o que você acha? O trabalho, a matemática de Deus, onde 2 se tornam 1. Sim. A unidade tem que existir aí, um dos princípios. Veja, se a gente buscar resgatar, e isso
várias mulheres esperam que o seu marido, né, o seu esposo, o seu companheiro, assuma o papel dele. Porque muitas vezes as mulheres ficam sobrecarregadas. Sim. Porque deixou de fazer, o homem deixou de fazer o seu papel. Às vezes é cômodo. Nós temos que lembrar, para ser líder, aí vem, como o senhor disse, né, nós temos que seguir como exemplo o grande líder que nós temos, que nós tivemos, que esteve aqui na terra, que viveu como nós, como homem, sentiu, que é o Senhor Jesus. Eu, quando vou resgatar esses homens, nós buscamos resgate desses homens, só despertar nele o seu papel de líder, de homem, mas que seja um líder que esteja preparado para quê? Para servir. Verdade. Pode concluir. Só para concluir, né? Dentro desse, não é uma fórmula matemática, mas são princípios que nós, como cristãos, buscamos viver cada vez mais, que é um grande desafio para todos nós sabemos disso, mostrando isso para os homens. Quais as vantagens que de fato você vai ter. Mas não tem mais jeito. Tem. O nosso Senhor está sempre disponível para nós. E quando nós começamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, assume teu papel como homem, está preparado para servir a tua esposa? Está preparado para servir aos teus filhos? Tu tem tempo para ouvir os teus filhos? Tu tem tempo para auxiliar a tua esposa? Esse resgate. Qual o tempo que você tem realmente está dando para essa comunhão familiar? Então, são princípios, não são fórmulas, mas são princípios básicos. Imagine o que é um sonho para toda mulher, você respeitando-a, amando-a, valorizando-a, né? E é como o Senhor Jesus amou a sua igreja. Qual a mulher, aí vai a grande... amor à noiva, né? Qual mulher que não gostaria de ser tratada com aquele amor que o Senhor Jesus dá para cada um? E é um amor sacrificial, né? E lhe digo mais, aí vem um outro termo que às vezes é até distorcido pelos não cristãos. A submissão da mulher, como a palavra diz. Submissão não é estar sobre baixo, pisada, né, desvalorizada, não é isso. É estar sobre a mesma missão. Eu, marido, mulher, minha esposa, ela submissa a mim, quando digo porque nós estamos na mesma missão, nós temos o mesmo alvo, nós temos o mesmo objetivo. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre a origem etimológica da palavra, né? Que muitas vezes, muitas vezes muitos cristãos, né? Apesar de que hoje em dia, através de ministérios como Homens de Coragem, tem ensinado os homens como se portar, mas muitas vezes nós dificultamos as coisas e basta somente nós olharmos para Jesus, né? Jesus, apesar de ser Deus, ele não levou em consideração ser Deus, mas considerou os outros como superior a si mesmo, né? Ele amou a igreja, mesmo sendo crucificado, né? Pelas pessoas, amou a humanidade, mesmo sendo rejeitado por ela. E muitas vezes, sem entender muita palavra, muitos homens têm aquele sentimento assim, poxa, Deus, ainda bem que eu nasci homem, né? Porque a mulher, ela tem que lavar minha roupa, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu tenho que mandar. Mas eu vejo que o papel do homem, ele é, vamos dizer num português bem claro, ele é bem mais difícil do que o da mulher. Assim, porque amar como Cristo amou a igreja é para gente forte, é para homem, né? Pastor, o senhor falou, é o ponto-chave esse. É o ponto-chave. Diz assim, nós temos o Desperta Débora, o pastor Marcelo Galberto, parece que eu estava ouvindo o pastor Marcelo Galberto falar, ele disse assim, o trabalho das Déboras, que são mulheres guerreiras, mulheres que oram diariamente, e nós sabemos que as orações chegam ao Senhor realmente, nós temos vários testemunhos, vivemos isso diariamente com as petições que são atendidas pelo Senhor através das nossas Déboras, mas tem que orar realmente. Mas o papel do homem é mais difícil, porque tem que amar como o Senhor Jesus amou. Justamente. Difícil e completo. A gente tem recebido muitas e muitas perguntas aqui, participações, algumas pessoas entrando para a área mais da segurança pública, né? Mas deixando claro que a gente quer trocar uma ideia bem focada aqui no ministério, no papel do homem na sociedade. Por exemplo, aqui tem algumas pessoas não lembram de mandar o nome, tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil elogiando, né, a palavra, parabenizando o senhor pela explicação, por tudo que a gente está falando aqui. Tem aqui, olha, a Cristiane de Sabará está perguntando cadê o Cássio.
O Cássio, ele está resolvendo algumas questões pessoais e sempre quando ele não pode, eu, Leandro Jarrell, estou aqui na sua companhia. Espero chegar pelo menos aí metade de toda a forma com que o Cássio conduz esse programa de forma muito excelente. Vamos lá, vamos aqui para mais participações. A paz do Senhor, parabéns pelo programa, já vi o filme Corajosos, recomendo e é uma lição muito boa. Sabe as palavras do coronel, família é projeto de Deus. Então, o Edinho de Marechal Floriano, no Espírito Santo, está mandando aqui saudações para o senhor. Maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. Cada dia que passa, mais difícil encontrar um homem de verdade que assuma o seu papel de líder. Aqui é uma opinião de uma mulher. Temos visto por aí muitos homens que esperam que a mulher assuma o papel de liderança. Eu sou uma mulher que não suporto mais homens frouxos. Aqui a Luzi de Neves. Pastor, o que está acontecendo? Vamos lá filosofar um pouquinho. E é interessante que uma pessoa perguntou aqui, né? Eu sei que a gente não vai entrar nisso, mas uma pessoa perguntou assim, por que as pessoas de esquerda não gostam dos militares? Mas, a gente não sabe, né? O que está acontecendo com os homens? Vamos tentar resgatar um pouco do que tem acontecido na nossa sociedade, em especial no Brasil, que tem feito com que os homens abandonem esse papel. Eu quero dizer também, gente, estou conhecendo o ministério agora, né, e me identifiquei perfeitamente. E como pastor a gente acompanha de fato muitos casos, por exemplo, meninas com 20, 22 anos preparadas para casar, né? E homens com 25 anos que estão preocupados em zerar mais um jogo do videogame, né? Não que é errado jogar videogame, que eu gosto muito também, mas e aí? E aí, muitas vezes, os homens reclamam das feministas, reclamam desses movimentos que as mulheres estão assumindo, mas como nós conversamos ali, né? Na Constituição fala que nenhum cargo, nenhum poder, ele fica vazio, né? Se uma pessoa, ela ausenta, uma outra pessoa assume. Me fala aí, na opinião do senhor, esse programa ele pode ser de 3 horas de duração, né? Mas o que está acontecendo com os homens, coronel, do seu ponto de vista? Bem, pastor, em direito administrativo se diz que não existe vácuo de poder. Isso. Né? E sempre vai ter alguém que vai, se você deixar vago aquilo, alguém vai lá e ocupa o seu lugar. Só que o que ocorre hoje é que fica alguém sobrecarregado quando não existe equilíbrio no que se faz. Não tem como nós não falarmos da situação atual que vivemos no nosso país, até em termos de violência. Um dos fatores, meus irmãos, deixando bem claro, um dos fatores é a desestruturação familiar, a falta de uma direção. Fica todo mundo perdido dentro de casa, porque não sabe a quem seguir. Quem que de fato manda? É natureza. E o que Deus faz é perfeito. Temos que voltar, primeiro, o nosso entendimento, a nossa casa, a Deus. Firmar na palavra. Não tem como escapar, fugir disso, para ter, de fato, vitórias. Lembrando que esse ministério é interdenominacional. Nós temos em igrejas, só um parênteses, em igrejas evangélicas, igrejas católicas também, que já implantaram, por exemplo, em Sorocaba, no interior de São Paulo, que implantou os homens de coragem também, porque tenta resgatar, de fato, esses princípios básicos que estão na Bíblia e que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Nós passamos por um período, o feminismo, onde a mulher foi preparada para não casar. E isso já vai de encontro que está na palavra do Senhor. Isso é básico. A mulher foi preparada para estudar, se formar, graduar e não depender, né? É muito forte essa palavra, não depender do homem para o seu sustento. Hoje, nós devemos buscar o equilíbrio, viver em harmonia. Sim. Né? Vários casais, a mulher trabalha também, a minha esposa trabalha. E é uma coisa normal, natural. Né? E várias mulheres trabalham. E ela precisa entender, quando se busca, assim, uma ouvinte aí, uma moça, telespectadora. Né? Telespectadora aí, participou via WhatsApp, dizendo não aguenta mais homem frouxo. O que é ser homem frouxo? É realmente não seguir esses princípios básicos.
onde eu estou preocupado. Videogame também gosto, meus filhos também gostam. Né? Mas para tudo tem limite. Sim. E tudo são fases, de fato, na nossa vida. Não, temos que ir ao pé do Senhor. Temos que nos prostrar primeiro, pastor, aos pés do Senhor. Essa é a grande busca. Começa a partir daí. Coronel, essa musiquinha de fundo quer dizer que eu tenho que encerrar. Falei que passava rápido, não falei? Ok. Pessoal, continue enviando aqui as suas mensagens. É assustador a participação de tantas mulheres. Parece, Coronel, que as mulheres estão querendo dar um grito, né? Apesar de se tornarem mais independentes e tal, eu vejo, biblicamente falando, que as mulheres, elas sentem falta de uma cobertura, de uma pessoa que esteja ali cumprindo o seu papel, né? Continue mandando a sua opinião, a sua observação pelo nosso WhatsApp. Programa Bate-Papo, nós vamos para um intervalo bem rapidinho, dá tempo só de tomar uma água e a gente volta já já. Valeu! Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa Bate-Papo na Super. Para você que está ligando agora na sua televisão, no seu smartphone ou no seu computador, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Coronel Davi Brandão, que é ex-comandante da Polícia Militar no Amazonas e é presidente nacional do Ministério Homens de Coragem. O tema do nosso programa de hoje é o papel do homem na sua família e na sociedade. E no programa passado, no bloco passado, nós já trocamos bastante ideia, temos recebido bastante comentários, participações, principalmente de mulheres. E eu quero ouvir os homens. Homens, cadê vocês? Cadê as suas opiniões? O pessoal aqui de trás aqui já está se manifestando. Cadê a sua participação? Cadê a sua ação aqui? As mulheres têm reclamado e têm clamado. As mulheres... Você concorda, Jéssica? As mulheres têm clamado por homens que exerçam de fato a sua liderança. Coronel, partindo agora para o ambiente igreja, o que a gente vive na sociedade de forma geral, ela reflete claramente dentro das igrejas. Eu vejo muito claro que nos ministérios, nas ações da igreja, vamos supor, a gente vai fazer uma ação, um evangelismo na rua. Para cada homem, tem 10 mulheres. A gente vai fazer um culto especial. Para cada homem, tem 10 mulheres. A gente fala assim, vamos fazer um mutirão para arrancar os entulhos ao redor da igreja? Vai mais mulher do que homem. O que está acontecendo? Pois é, pastor, eu costumo usar até faço uma comparação que lá no Amazonas, na região Amazonas, nós temos um peixe, que não é um peixe que não tem escama, é couro, ele é liso, né? Uhum. E eu consigo, o nome dele é surubim. Assim, pegar o homem para o reino é semelhante você ensaboar sua mão e tentar pegar um surubim, né? Porque é liso demais. O homem tem muito compromisso e esquece do principal compromisso, que é a sua família. E quando ele começa, e isso falando dentro da igreja, como o senhor estava dizendo, né? O seu maior ministério é dentro de casa, é no seu lar. Como nós falamos no bloco anterior, o primeiro local a se arrumar, a se ajustar é no seu lar, se você ainda não o ajustou. E essa busca, esse Ministério Homens de Coragem, nós tentamos fornecer mais uma ferramenta para que, de fato, a gente desperte. Né? O lema das Déboras é Desperta Débora, o nome, né? Mas é interessante como o senhor começou agora, ó, esse segundo bloco, dizendo assim, homens, cadê vocês? Onde vocês estão? Porque se você, homem, você que está ouvindo, né? Se não for você, a pessoa que vai ensinar o teu filho a orar, quem vai ser? Verdade. Se não for você que vai dar a atenção que a tua esposa merece, com respeito, com tempo, ajudando, quem vai fazer isso? Se não for você que vai dar a direção, o norte, dizer, ó, por aqui o caminho é mais seguro e pode contar comigo, quem será? A gente não pode, são coisas, às vezes, básicas, que nós vamos deixando. Depois eu faço. Não, tem que fazer hoje. Hoje, começar, né? E tomar a decisão que nem Josué. Ó, ei, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Foi Josué que disse, né? E é interessante, Coronel, de uma forma tão simples, eu tive uma experiência recente, né? Eu tenho 6 anos de casado, tenho uma filhinha de 10 meses,
duas coisas pequenas que eu vi ali, como que a mulher, ela sente essa segurança, ela sente falta de uma segurança, de um porto seguro, e o homem, ele entra com isso. Uma certa vez, a minha esposa, ela estava doente, estava com infecção de urina, e ela estava num dilema, se vai para o hospital, se não vai, se vai no hospital ou não vai. E aí no domingo, no sábado de manhã, ela acordou bem cedinho, muito doente, sentindo muita dor, e aquele negócio, e eu lá cochilando, naquela preguiça, né? Porque era muito cedo. E aí eu pensei assim, eu vou ter que tomar as rédeas. Falei, Gabi, aí eu fui enérgico. Falei assim, Gabi, arruma suas coisas, eu vou te levar no hospital agora. Ela pegou, arrumou as coisas, levamos no hospital, o médico examinou ali, deu o medicamento, ela melhorou e voltou para casa. Então, assim, eu falei assim, poxa, às vezes se eu continuasse ali dormindo, às vezes se eu não tomasse uma postura de decidir, né, de guiar, de mentorear, de instruir, a coisa não teria resolvido. Da mesma forma, foi um dia, a gente estava num cômodo da casa, nossa bebezinha com 10 meses estava na cama, e a gente escutou um barulho, pá! E aí ela falou assim, nossa, a Malu caiu da cama. E aí ela não teve coragem de ir ver. E aí quem que teve que ir? O homem. Corajoso. Fui lá, peguei no colo, e aí peguei assim, ela começou a chorar, e aí a Gabi da mesma forma, não sei se a gente leva no hospital, se não leva, assim, Gabi, arruma suas coisas, nós vamos levar lá. Porque se a gente for ficar em dúvida se deu alguma coisa, se não deu, é melhor a gente levar. Então, assim, em pequenas coisas, pequenas coisinhas, como trocar uma lâmpada, a gente estava conversando que hoje surge uma profissão que se chama marido de aluguel. Para mim, tirando alguns casos e exceções, não estou radicalizando aqui, para mim seria uma vergonha minha esposa ligar para o marido de aluguel para resolver uma coisa que eu, homem, pelo menos deveria tentar resolver. E se eu não sei resolver, que eu fosse o cara que ligasse. Correto. Entendeu? Porque a mulher, ela cuida do filho, a mulher, ela cuida da casa, a mulher, ela faz a comida. Lembrando também que você que lava a vasilha para sua esposa, você que ajuda e cozinha para sua esposa, você que ajuda a sua esposa a trocar as fraldas, isso não faz de você menos homem. Isso faz com que ela te admire mais, né? Porque sem dúvida. a gente vê uma sociedade machista que, na verdade, tem se tornado frouxista. De frouxo, porque acha que isso é o que o homem faz e o que não faz, e acaba que não fazem nem o que deveriam fazer, né? Só mencionar aqui, ó, o Paulo César, do Rio de Janeiro, ele fala aqui, ó, pela graça de Deus temos coordenado homens de coragem na zona oeste do Rio. Minha pergunta é, como fazer com que os homens cristãos tenham motivação para este ministério? A participação de pastores é importante para que os membros da igreja tenham uma referência quanto à relevância deste ministério. Meu abraço ao querido coordenador nacional, né? Quem mandou aqui foi o... Paulo César, é o PC. Conheço. PC. É o PC. Como motivar? Pelo que eu vi aqui, muitos pastores não têm tido a motivação de participar. Pois é, pastor, isso é um dos paradigmas que nós temos que vencer também. Uhum. Esse ministério, ele não muda em nada a rotina da igreja. Volto a frisar, é uma ferramenta a mais, colocado à disposição. Ó, preciso usar, vou lá na minha maleta de ferramentas e utilizo. Não vai mudar a sua rede de homens, rede de casais, eu não sei qual o nome que você tem na igreja, né? E até porque todo e qualquer ministério, qualquer departamento de igreja, nós sabemos, tem que ter a bênção do pastor. Tem que estar sob a cobertura de oração e ser abençoado. Essa motivação, a gente precisa mostrar o que de fato é o homem de coragem. E o Paulo César, o PC, ele desenvolve um grande trabalho lá na zona oeste do Rio de Janeiro, coordenador lá um estado muito grande, realmente, um grande trabalho. Inclusive, ele tem faz evangelismo através de entrega de água, copo d'água, né, descartável, nos semáforos para os homens. Lá com a mensagem, com a palavra dos homens de coragem para quem, né, dai água a quem tem sede. E aquele que realmente bebe da água que o Senhor Jesus fornece, a gente não tem mais sede. Nós sabemos disso. Esse resgate, essas coisas básicas, se você realmente, eu até complemento o que o senhor disse em relação a você troca fralda, você de madrugada foi quem foi lá, fez a mamadeira para o teu pequeno, para o teu filho, né? Você não merece medalha de ouro, não.
realmente por aí, o caminho é certo. Sim. Né? Porque nós sabemos da dificuldade, das mudanças que uma gravidez traz para uma mulher. Sim. Veja o suporte nesse momento crucial de uma bênção recebida pelo Senhor Deus, dado pelo Senhor Deus à família, ao marido, à mulher, e um momento de fragilidade também para as mulheres, a transformação toda, se a gente for falar da gravidez que gera no corpo da mulher, da companheira, como ela precisa, de fato, ter um corajoso ao lado lá. Eu vejo que nesses tempos modernos, de tanto relativismo, existe... a palavra diz que o mundo ele jaz do maligno, e que a gente nós não devemos nos conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo. E existe um movimento aí mundial, claro, que busca dissolver, eliminar, acabar com os papéis das autoridades. Né? E a gente vive reflexos desse movimento, dessa intenção, desastrosos. Né? E aí entra na questão da segurança pública. Antigamente as pessoas respeitavam os pais, hoje já não há um respeito. Antigamente as pessoas respeitavam os professores, os pastores, os militares. Hoje já não há mais esse temor, esse respeito. E acaba que a falta dessa autoridade, né, dentro do lar, muitas vezes, que precisa ser feito pelo pai, muitas vezes a mãe precisa assumir, ou então o pai só põe o filho no mundo e vai embora. E a gente tem visto crianças e adolescentes completamente desestruturados. Hoje a maior causa de morte entre adolescentes é o suicídio, é a depressão. Hoje a gente vê meninos que estão partindo para o crime porque não tiveram uma mentoria, não tiveram um referencial dentro das suas casas. Hoje a gente vê meninas que, com 13, 14 anos, entregam o seu corpo, né, para homens e acabam se engravidando, adquirindo doenças, porque não tiveram um papel de um pai que lhes desse segurança, que lhes chamasse de princesa, que manifestasse esse carinho. Né? E recentemente eu vi uma pesquisa, não vou lembrar agora a fonte para citar, mas que fala dos desastrosos reflexos de uma família ser um papel paterno. E não é uma pesquisa cristã, é algo muito nítido. Né? E é interessante aqui... A ciência tem comprovado várias passagens da Bíblia, Verdade. O que a Bíblia não... Né? E isso é uma realidade hoje. Porque, não acredito, isso aí foi escrito... Não. Comprovando o que está na palavra do Senhor. E isso é fundamental, o que o senhor disse, não é uma pesquisa nem cristã. Sim. Perdão, lhe cortei, mas é porque mas é verdade. E é interessante que, falando dessa questão da autoridade, as autoridades elas foram instituídas por Deus. Né? E a gente precisa ser submisso a essas autoridades, seja ela qual for. Mas, por outro lado, a gente vê que homens têm entregado a sua autoridade, têm deixado de exercer a sua autoridade. Assim como Adão, lá no princípio, que Deus deu a ele a autoridade de comandar aqui, né? E ele entrega isso para Satanás. Né? Uma pergunta interessante, uma participação muito interessante aqui, que a gente não deveria jamais deixar de mencionar, é da Antônia Gonçalves da Rocha. 90%, como em todas as outras realidades, a gente vê muito mais participações de mulheres. Talvez porque os homens estejam trabalhando, estejam ocupados, né? Mas as mulheres também trabalham, vale a pena lembrar. Então, é questão de querer mesmo. A Antônia Gonçalves da Rocha, de Caratinga, ela está falando aqui, coronel, aí entra muito a sua área também, 2 vezes, como militar e também como um ministro do Evangelho, sobre a segurança das mulheres. A gente vê, de um lado, homens que estão deixando de exercer os seus papéis de homens, talvez por não saberem, por não terem sido ensinados. Não sei se o senhor concorda comigo, eu não quero falar daquela palavra que está muito em voga hoje, das vítimas da sociedade, mas muitas vezes um homem que não exerce o seu papel de homem, talvez ele não tenha sido ensinado no passado a ser homem. Né? Por isso que eu acho tão brilhante esse ministério que ensina os homens a ser homem. E, por outro lado, a gente vê homens agressivos, a gente vê aí o feminicídio crescendo, a agressão, a violência doméstica. Qual que é o ponto de vista do senhor, tanto como um militar, né, que já, com certeza, lidou com casos como esse, como um ministro? Eu começo pela unidade, vamos falar da unidade. Quando
nós nos tornamos uma só carne, né? E essa unidade vale para tudo. E lembrando lá Adão, né? Adão recebeu a ordem foi dada para Adão, ó, tá vendo aquela árvore ali, ó? Tu não vai comer dela, do fruto dela. Ele foi claro, Eva ainda nem existia, né? Deu a ordem para ele, para ele. Aí a gente foca e fala aí vem na segurança, focado dentro da segurança. Onde estava o Adão quando a serpente estava lá batendo um papo com a Eva? Vamos trazer para a realidade. Hoje, aquele médico paulista que fazia inseminação artificial, não vou colocar nem esse caso de Goiás, voltar um pouquinho mais atrás. Quantas mulheres ele violentou, estuprou? E coloco assim, cadê o homem que estava lá? Ou que precisava estar lá? Verdade. Porque não foi as mulheres algumas vítimas, não eram mulheres que não tinham marido. Muitas eram casadas. Por que o esposo não acompanhou na consulta? Isso é unidade, isso é cuidado. Verdade. Né? Vamos lembrar do rei Davi, com aquela missão dele de conquistar terras. E quando voltou para Ziglag, lá em 1 Samuel 30, né? Quando ele voltou as suas... tudo que tinha na cidade, a cidade estava queimada, suas mulheres, seus filhos, né? Tinham sido levados escravos pelos amalequitas. No primeiro momento, o povo até pensou, vão apedrejar Davi, ó. Como que tu permitiu? Ele saiu com todo mundo para a guerra e deixou desguarnecido o quê? O que era mais importante, a sua casa, o seu lar. Inclusive, nessa passagem diz que as duas mulheres de Davi foram levadas também. No primeiro momento, os homens pensaram até em apedrejá-lo. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? O que ele fez primeiro? Buscou suporte aonde? No Senhor. No Senhor. Vou atrás, vou ganhar. Né? Ele foi lá, orou, e o Senhor vai. Então, essa passagem, você pode ver lá depois também, que fala de segurança. Ó, Davi foi, com 600 homens, um certo parte do caminho, 200 já ficaram para trás, porque estavam muito cansados. Ele seguiu com 400, encontrou o egípcio, que já havia sido abandonado, essa passagem é muito conhecida, né? E ele conseguiu realmente retomar tudo que havia sido levado, mais os despojos que estavam com os amalequitas. Deus deu a vitória, nenhuma mulher, nenhum filho foi morto ou ferido, e ele ainda trouxe os despojos e dividiu com todos, né? Inclusive com os 200. Mas por que eu estou dizendo essa passagem? Porque muitas vezes o homem faz que nem o rei Davi lá atrás. Se preocupa demais em trabalhar, não importa, o trabalho secular ou até realmente, às vezes, muito tempo na igreja e esquece da família, pastor. Nós temos que, já que nós estamos falando da igreja também, nós não podemos, é o equilíbrio realmente. Esquece de deixar guarda, de não permitir que haja brecha onde? Na sua família, no seu castelo, no seu lar. Porque só entra na minha casa e na tua casa também, corajoso, quem você permitir. E é por isso. E você é autoridade dentro da tua casa. É por isso que a gente vê muitos filhos de pastores que têm traumas de igreja, que jamais querem ser pastores, que muitas vezes vão à igreja só pela obrigação. Por quê? Porque não viram nos seus pais, no seu pai, um exemplo. Mulheres de pastores que são abandonadas, mulheres de pastores que não aguentam mais, que pedem um divórcio. Por quê? Porque os seus homens, né, deixaram suas casas desguarnecidas. E quando eu tenho esse exemplo dentro de casa, o respeito, onde é ensinado, a igualdade que nós temos, amar, para que eu possa amar o próximo, tem que me amar. Verdade. Né? Eu não vou querer ferir a mim, porque você faz parte. Nós somos o mesmo corpo em Cristo. Verdade. A questão da segurança, mas é a estrutura familiar. A forma como ele viu a mãe ser tratada, às vezes a irmã, filhos. Eu tenho 4 filhos, são 2 casais. E
um é diferente do outro. Você que tem mais de um filho sabe disso. Nós não podemos tratar todos como iguais. Até a oração tem que ser específica para os nossos filhos, que as demandas, o que eles precisam, é diferente. O que tem que ser igual é o amor, o respeito. Que é nivelado, né? A gente precisa encerrar, falei que passava muito rápido. Né? Só mencionar aqui, eu tinha falado da Antônia, mas na verdade ele corrigiu que é Antônio de Caratinga. Né? Ele fez essa pergunta aí sobre a questão da violência doméstica, né? Muito interessante. Aqui a gente tem uma participação do DDD 47, se não me engano é do sul do Brasil, de uma mulher que pede dicas de como incentivar o seu marido a assumir a sua postura. Né? A gente não vai ter tempo de responder, mas eu vou pedir para o senhor deixar os contatos. Né? Você que achou interessante esse ministério, eu achei muito bacana, quero conhecer mais, quem sabe implantar na minha igreja. Daqui a pouco ele vai deixar os contatos. Só registrar aqui, nós tivemos muitas participações, principalmente de mulheres. Pessoas que mandaram aqui saudação para o senhor, pessoas do DDD 93, é lá de Manaus? Não, lá é 92, 92? Próximo. Então, ali do interior do Amazonas, né? Muitas pessoas correspondendo, respondendo, né? Você que ficou com alguma dúvida, você que, infelizmente, eu não pude responder a sua pergunta aqui, eu queria que o coronel pudesse deixar aí, rapidamente, um site, um contato, para que as pessoas possam conhecer mais o Ministério. Eu acabei não passando o meu número mesmo, né? Mas que pode, não sei se posso, mas eu posso lançar. O site dos Homens de Coragem é www.homensdecoragem.org.br. Você pode fazer o contato. Tem o telefone que é 31 também, porque é da nossa Mocidade para Cristo, que tem a sede aqui em Belo Horizonte. Né? E o meu número de contato é o 92, é o DDD 991739898. E você pode passar o WhatsApp, que eu teria o maior prazer em responder a cada um dos irmãos. Coronel, muito obrigado. Obrigado, pastor. Né? Nós vamos querer que várias vezes, quando o senhor voltar aqui, a gente continue esse assunto, né? Maravilha. Gostaria de agradecer de verdade mesmo a participação, a presença do senhor e agradecer também a sua companhia nesse bate-papo dessa tarde. Eu sou Leandro Jarrel, espero ter substituído o Cássio aí com um pouco da excelência que ele conduz esse programa. Que Deus possa te abençoar e que você tenha um excelente dia. Até logo, até breve. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.